E um possível desentendimento por conta da venda de uma geladeira. Olha o caso, o homem perdeu a vida por causa de uma geladeira, minha gente. Esse rolo todo teria causado a morte de Paulo Henrique, que foi encontrado morto na BR-050. Esse rapaz aqui, ó. E o que chama a atenção nesse caso, só para refrescar a memória, ele desapareceu por horas. Sumiu e não tinha esse costume e a família ficou desesperada. Por quê? Uma pessoa que sempre volta para casa, trabalha e retorna nos horários previstos, e aí, claro que as pessoas ficam nervosas, especialmente quem conhece o Paulo Henrique. E aí a equipe agora quer a justiça e quer esclarecer a real motivação do crime, porque eles não acreditam nesta versão da história da geladeira e nem do suicídio. Os 3 suspeitos que já estão presos, inclusive, eles alegaram que o cara cometeu um suicídio. E a gente está mostrando para você, antes de chamar a reportagem, essa imagem do último envolvido no caso. Segundo as investigações da polícia, esse homem também teria participado aí da morte do Paulo Henrique. A gente tem uma reportagem completa e a gente vai atualizar tudo para você que é ligadão na gente a partir de agora. Roda que eu quero ver. A madrugada em que Paulo Henrique desapareceu começou com alertas que deixaram a família em desespero. Relatos de que ele havia sido visto sendo agredido despertaram a certeza de que algo grave tinha acontecido. Sem respostas e sem notícias, os familiares começaram uma busca marcada por angústia. A informação chegou que a minha mãe me ligou, eu estava no culto na igreja, aí ela falou para mim que o meu irmão tinha sumido, estava subindo em Deus da meia-noite. Eu vim até onde ela estava, a gente foi no local para ter informação, mas a gente não teve muita informação. Aí eu vim para casa e a minha mãe também veio. Aí eu resolvi ligar no 190 perguntando qual era a forma de eu fazer uma denúncia de desaparecimento, porque eu achei que tinha um intervalo de tempo para estar fazendo essa denúncia. Aí eu liguei no 190 e falei, moço, como que eu faço para fazer um boletim de ocorrência de desaparecimento? Aí o policial perguntou para mim o porquê. Eu falei, não, porque meu irmão tá sumido em Deus da meia-noite e a única coisa que a gente sabe é que uma Paraty pegou ele. Mas a gente não tem mais informação. Aí o policial pegou e falou para mim, foi me questionando qual lugar, se eu sabia mais detalhes. Enquanto tentavam entender o que havia acontecido, novos relatos chegavam à família. A única coisa que a gente sabe é que ele apanhou e essa Paraty pegou ele. Aí o policial falou, não, você quer que desloque uma viatura até você? Eu falei, não, não precisa. Eu pego a minha mãe, a gente vai aí mesmo na ASP e faz o boletim de sumiço. Passado mais ou menos uns 40 minutos, o policial me retornou a ligação, falou assim, Isabel, você tem foto do seu irmão? Eu falei, tenho. Aí ele falou, tem como? Eu vou te chamar no WhatsApp, tem como você me enviar? Eu falei, envio. Enviei a foto do meu irmão para ele. Aí eles pegou, me ligou, desligou o telefone. Aí eles me ligou e falou que tinha achado um corpo às margens da BR-050. Aí eles pegou e foi. Aí eu peguei, passou um tempo, eles não me retornaram, eu fui ficando apreensiva em questão em ser realmente o meu irmão. Aí foi até que eu mesmo retornei a ligação para o número do WhatsApp que me ligou, da polícia, e eles pegou e falou para mim que ainda estava em caminho da ocorrência, mas que não era para me ficar apreensiva, que não tinha certeza ainda se era o meu irmão ou não. Só que quando ele chegou, infelizmente, no local da ocorrência, eles me retornou a ligação e realmente era o meu irmão. A gente sabia que tratava de um crime porque a gente teve essa notícia. A gente teve essa notícia que ele já tinha apanhado na madrugada, na meia-noite, né? Então, assim, ele não ia chegar nesse ponto de colocar uma corda no pescoço. E até porque também, se você for ver a cena, uma pessoa que vai suicidar, ela não sangra o nariz, ela não fica machucada da forma que ele estava. Então, não era suicídio. A gente sabia que alguém tinha matado ele, só que a gente não sabia quem. Próximo a esse ponto, às margens da BR-050, a cena chamou a atenção pela crueldade. Paulo Henrique foi deixado pendurado como se tivesse tirado a própria vida. Só que a polícia descobriu o contrário. Ele tinha sido sequestrado, agredido e assassinado pelos criminosos. 2 homens e uma mulher já foram presos. Um dos presos seria líder do tráfico na região onde a vítima morava. A motivação, segundo o relato dos suspeitos à polícia, teria começado com um desentendimento envolvendo eletrodomésticos. A Polícia Militar trouxe conduzido, preso por receptação,
o nosso principal suspeito de um homicídio ocorrido nesse final de semana. Nós representamos pela prisão dele, temporária, e 3 mandados de prisão foram expedidos em relação a esse conduzido. O autor, ele é um criminoso conhecido, tem passagens por homicídio já prendemos ele por homicídio cometido esse ano, e ele se exerce um poder ali no bairro, né? Uma posição de disciplina, né? Como eles costumam chamar. Então, a vítima havia vendido a geladeira que seria supostamente da mãe dele e teria dado problema, causou alvoroço ali no bairro. E aí esse autor foi exercer o poder e fazer a justiça com as próprias mãos e executou a vítima. A família reconhece que Paulo teve um passado difícil e acredita que ele tenha selado o próprio destino ao se envolver com pessoas erradas. Mas para eles, nada disso explica a extrema violência daquela madrugada. Desentendimento, eu não sei te explicar se ele estava com algum desentendimento com alguém. O que eu sei te explicar é que realmente ele vendeu a geladeira dele e o fogão dele. Mas a gente não sabe para quem. A gente não sabe quem tá essa geladeira e esse fogão. A gente não sabe se ele estava devendo droga e ele vendeu essa geladeira e esse fogão para estar pagando essa dívida. A gente sabe que, realmente, ele veio e pegou essa geladeira e esse fogão. Não foi ele. Mas quem, na verdade, nem foi o meu irmão que veio na casa dele pegar a geladeira. Foi um casal. Só que casal é esse? A gente não sabe. Em casa, a família conta que passou anos tentando ajudar Paulo a reconstruir a própria vida. Apesar das dificuldades, o homem mantinha vínculos de carinho e nunca foi violento dentro de casa. A gente tentou de tudo. A gente fez de um a tudo. Desde quando ele começou a mexer, a gente já deve ter internado ele umas 5 vezes no sanatório. A gente já pagou clínica. Mas, infelizmente, o vício venceu, né? A gente fez de tudo. Ele simplesmente, como se diz, como um usuário de droga. Você vai lá e coloca ele no sanatório, passa lá 3, 4 meses internado, quando sai, recai. Essa é a realidade, não só da minha família, mas é a realidade de muita gente aqui em Uberaba. Era o meu Paulinho, o meu gordinho. O meu filho amado. Se eu pudesse, eu daria o meu lugar no lugar dele. A violência descrita pela perícia revolta a família. A minha revolta maior é que se realmente nesse depoimento desse suspeito que foi preso, ser morto por causa de uma geladeira? Não, ele não foi morto por causa de uma geladeira. É por isso que eu quero justiça. Porque tem mais coisa por trás disso aí. Gente, ninguém vai matar ninguém por causa de uma geladeira, não. Além do luto, a mãe de Paulo conta que enfrenta ataques em redes sociais e grupos de mensagens. Ela diz que é alvo de mentiras e humilhações no momento em que mais precisava de respeito. Justiça. Eu só quero justiça. Eu quero que esses vagabundos paguem tudo que eles fizeram, essa crueldade com meu filho. Estão falando nos grupos que o meu filho me batia, que ele me roubava. Meu filho entrava dentro da minha casa 1000 vezes, ele me abraçava e me beijava e falava: mãe, eu te amo. Todo dia, toda hora eu ouvia isso da boca dele. Não tem o que esse povo tá falando, é tudo crueldade, é tudo maldade. Com a prisão dos 3 suspeitos, a família, que não acredita na versão de que Paulo tenha sido morto por conta de uma geladeira, busca respostas e justiça. Eu quero saber o porquê que fizeram isso com meu irmão e eu vou até o fim, porque eu quero saber o porquê que mataram meu irmão. Eu preciso saber, pelo menos para me ter paz na minha alma, porque não tem condição. Não tem. A gente que é da família, a gente fica assim... A gente não tem caminho. Não tenho força nem pra chorar mais. Não sei nem como é que eu vou seguir em frente, não. Não sei. Deus vai me ensinar. Deus vai me abençoar. Ele vai me ajudar a eu conseguir seguir. Eu sei que eu preciso de seguir, porque eu tenho mais 2 filhos. Mas eu não sei como. Não sei.
Que dureza, hein? Eu fico tentando entender, se passar por essa mãezinha que é a ordem natural, a inversão da ordem natural das coisas, né, gente? Uma mãe enterrar um filho, independente de que se ele tivesse feito com crime, nada justifica a morte. Agora, tem traficante no rolo, os caras decretaram a morte, então, do Paulo Henrique, é por causa da geladeira? A família não acredita. E outra coisa que eu quero pedir aqui, a grande audiência aqui do Cidade Alerta, na região onde aconteceu esse crime, pelo amor de Deus, gente, parem de atacar essa mãe, ela não tem nada a ver com a história. Estão falando que ele agredia a mãe, é mentira. A mãe, ela mesma falou aqui pro Cidade Alerta agora, vocês acompanharam o depoimento. Você acha que a mãe ia mentir? Então tem que respeitar a dor da família, gente. Hoje é com eles, amanhã pode ser com um dos nossos. E aí, como é que faz? Nós temos que usar aquela palavra chamada empatia e entender e respeitar o momento de dor que essa família está passando. Essa mãe, ela diz que ela não aguenta mais. Imagina, além do sofrimento de não ter mais o Paulo Henrique, que segundo ela, era um filho amoroso, que vivia lá fazendo carinho na mãe, independente da situação, se ele voltou a fazer as coisas erradas que fazia no passado, ninguém tem que julgar absolutamente nada, tem que respeitar, minha gente. Essa é a postura, porque este mundo é muito louco. Quem está lá em cima hoje está lá embaixo. Então não pense não que não pode acontecer com você. Será que nós suportaríamos? Agora, toda a família tem problema, isso a gente não pode negar. Então, por favor, vamos respeitar esse momento da família e é claro que a polícia vai saber ao certo o que aconteceu. Tem traficante no meio? Não tenho dúvidas, decretaram a morte deste rapaz. Da forma como fizeram, inclusive até a mulher envolvida, olha o rolo que deu ali na região, hein? Que triste, a gente continua acompanhando esse caso, então logo as investigações sejam concluídas, por quê? Prende um, ele vai contando, fulano também no rolo, tá envolvido. Aí prende o outro também, são três pessoas que bateram, espancaram ele durante a noite e depois puseram ele naquela situação. E tá aí mais um que a gente tem que defender o rosto, né? Porque se a polícia está dizendo que ele matou, também participou da morte do Paulo Henrique, ele tem e sim culpa no cartório, tá bom?